Olha aí, pessoal. O professor Mac não está aqui hoje para a gente falar junto, né? E a coisa ficar legal, mas tudo bem. Vamos fazer aquele resumo legal, tranquilo, beleza? Porque depois do resumo, vocês vão fazer as atividades, vão praticar, né? Já assistiram a aula. Vamos lá então para o nosso resumo de hoje? Ok. Olha aí, campo magnético, parte 2, revisão de conteúdo, né? O campo magnético é um fio retilíneo, né? Então nós temos a régua da mão direita, o dedão apontando aqui, os dedos são o campo, né? Então, 2πr. É importante aqui lembrar que 2π é porque é uma volta completa. Essa volta completa aqui, nós sabemos que uma volta é 2πr. O raio vezes 2π, né? Que é a relação que nós temos aí, matemática. Professor Maurício, professora Luci, eles já passaram para vocês tudo isso, vocês são fera no assunto, com certeza, né? Pode ver que a constante de permeabilidade magnética tem um 4π. Muitas vezes vão ver exercício onde tem, quando você precisa, no caso da espira que não tem um π, vai dizer que ela tem um tamanho de tantos π, para facilitar o cálculo, né? Então, isso vai ajudar às vezes aí, tá bom? A constante é 4π vezes 10 a menos 7 no vácuo. Nós já falamos aqui de elétrico, falamos várias vezes que se tiver um outro meio, multiplica por esse, vai ser um outro valor, não vai ser 4π vezes 10 a menos 7. Né? Multiplica pela constante e aí vai ter um novo valor, mas não precisa preocupar em decorar nada disso. O Enem traz para você de maneira tranquila, tá? Se for numa espira ou bobina chata, porque a única coisa que muda na bobina é o N, né? Não é que muda. É que se for uma, o N vale 1. Não precisa escrever 1, né, pessoal? Uma vez isso aqui. Viu que agora não tem o π, ó. É apenas 2R. Então, duas vezes o raio. Não tem o π aqui. Porque o campo agora não é circular em torno da espira. Ele passa aqui dentro, ó. Ele vai passar aqui dentro, entrando ou saindo. Então não tem mais por que ter o π. Essa que é a questão aqui, simples aqui na hora de analisar, tá bom? Equação bem simples, a outra é 2πr, aqui é só 2r. E o N, porque tiver mais de uma espira. Se tiver uma também para colocar, coloca o 1 lá. Pronto. Campo magnético do solenoide. Ó. O solenoide, ele já depende do comprimento aqui. Você vê que o campo, olha aqui, o campo não é mais circular, ó, tá? Então, você agora já tem essa diferença aí, por isso você tem, depende do comprimento. E nós vimos que quanto mais espiras você colocar aqui mais perto aqui, outras espiras aqui, você vai aumentar o número de espiras no mesmo comprimento, você vai ter o quê? O campo magnético maior. Então é diretamente proporcional às espiras, tá? Não tem essa dificuldade. O campo magnético resultante, pela regra da mão direita, você tem dois campos aqui, dois condutores, né? Aqui está o mesmo sentido da corrente, não podia ser sentido diferente. Claro que sendo sentido diferente, você criar campo aqui também entrando devido a um e o outro entrando, e você vai somar, em vez de diminuir, tá bom? Aqui diminuiu porque um está saindo e o outro entrando. Você precisa fazer essa análise antes de você decidir. Você não pode colocar sempre menos e sair resolvendo, diminuindo, não. Primeiro você tem que analisar. Se os campos for sentidos opostos devido ao 1 e ao 2, você diminui. Se for o mesmo sentido, você soma. Os dois entrando, os dois saindo, você soma. Então, cuidado aí, não é para você fazer essa coisa direto, não ficar decorando nada, não. É analisar bem, tranquilo. Aqui também, no mesmo jeito, nesse caso estava somando, pode também diminuir, a corrente podia estar indo para lá, você ia fazer diferente, tá? Opa, desculpa aí. Então, pessoal, olha bem, agora vocês vão lá, né? Vão fazer as atividades e daqui a pouquinho a gente vem para as atividades de sala, tranquilo? E aí, vocês fizeram as atividades, resolveram tudo direitinho. Se tiver alguma dúvida não, já é a segunda vez que eu falo isso, não. Se tiver alguma dúvida, nós vamos resolver aqui e tirar essas dúvidas para vocês, ok? Vamos lá então.
tirando as dúvidas, e não dívida. Questão número 1. Um condutor reto e longo é percorrido por corrente elétrica invariável e... Invariável quer dizer que é constante, pessoal. Simples. A palavra constante usou, invariável. Invariável, constante. As linhas de indução de seu campo magnético seguem esse esquema aqui. Então, qual deles? Será que as linhas são radiais? Nós até vimos coisas radiais lá em campo elétrico, mas será que as linhas de magnética, indução magnética, são radiais? Então, nós sabemos que não. Letra A e letra B não pode ser marcada, né? Nenhuma das alternativas pode até ser. Vamos ver. Será que se você colocar o dedão para cima, vai girar nesse sentido? Mas só que, olha bem, aqui não está girando nesse sentido. Aqui a corrente também está para cima e girando pelo outro. Pela regra da mão direita, o dedão para cima, os dedos vão girar conforme a letra D, né, pessoal? Olha aí, usando o dedo, ó, até tiramos da nossa própria aula. Então, letra D é a correta. Usa a regra da mão direita. Bem fácil aí, não, né? Bem simples, aplicou a regra, fez direitinho, analisou e aí marcou. Vamos para a segunda questão. Um corpo pequeno, né, imantado, está imantado. Está preso à extremidade de uma mola e oscila. No caso aqui, não quer dizer que é um ímã, né? Ele é imantado, tem a função de um ímã. E oscila verticalmente, oscila nesse sentido aqui, para baixo e para cima, sobe e desce. Na região central, dentro aqui, ó, na região central, bem no centro dessa espira, né? Ou uma bobina, cujos terminais A e B estão abertos. Pessoal, nós falamos de circuitos, né? Sistema abertos, o que acontece? Será que tem corrente elétrica no circuito aberto? Ou será que para ter corrente elétrica é necessário fechar o circuito? Então, devido à oscilação do ímã, aparece entre os terminais A e B da bobina. Será que aparece uma corrente elétrica constante? Uma corrente elétrica variável? Será que vai ter corrente elétrica? Constante ou variável? Uma tensão elétrica constante ou tensão elétrica variável? Será que vai ter uma tensão elétrica constante ou variável? Uma tensão e uma corrente elétrica, e ambas constantes. Então, acho que é um exercício bem simples aí, até dei uma dica aí falando aí, né? Mas vamos lá. Devido ao movimento do ímã, haverá uma variação de fluxo magnético, porque se o sobe e desce, o fluxo vai estar variando. Vai originar uma fé induzida variável. Já tivemos uma aula só estudando sobre isso. No decorrer do tempo, como os terminais A e B da bobina estão abertos, corrente não pode existir. Tem que fechar o sistema para essa corrente existir. Então a corrente elétrica será nula, mas devido à fé induzida vai aparecer uma tensão variável, porque a fé é variável. Como a fé fica variando, a tensão também varia, a tensão que aparece ali, né? Então, na verdade, a letra D, uma tensão elétrica variável. Corrente é nula, porque o circuito está aberto, não está funcionando, né? Na verdade, não está funcionando, ok? Então, mais um exercício. Questão 3. Nessa figura aqui, nós temos a representação de uma espira circular de raio R. Está aqui a distância, né? E percorrida por uma corrente. Entra desse lado a corrente e sai do outro. Claro, ela gira, né? E sai do outro lado. Calcule o valor do campo de indução. Então, calcular o valor, né? Aqui, os números, a intensidade. Supondo que o diâmetro dessa espira seja igual aqui, ó. Que eu falei para vocês, 6π. Como não tem um π lá na equação da espira, o 6π para ajudar a calcular. E a corrente elétrica é de 9 amperes, já deu o valor. Então, adotando aí permeabilidade magnética 4π vezes 10 a menos 7, certo? Então, vamos ver se vai dar 6, 7, 4, ou 8 vezes 10 a menos 7, ou 5 vezes 10 a menos 7. Os outros estavam 10 a menos 5. Podemos determinar o vetor campo-indução no interior de uma espira através da seguinte equação. Mi0, né? Mas tudo bem, Mi, tá? Lá já tem, né, o valor. O diâmetro é 2 vezes o raio. Olha bem, lembra que ela deu o diâmetro, então nós temos que dividir o valor do diâmetro por 2.
O diâmetro, pessoal, que nós temos ali, na verdade, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aqui. Aqui deu o diâmetro, ó. O diâmetro é toda essa extensão aqui, ó, certo? Olha aqui, ó. O diâmetro é tudo isso. O raio é metade. Então, tomar cuidado aí, porque às vezes, claro que deu o raio lá e tudo, mas nós usamos o raio, mas nós queremos o raio, cuidar do diâmetro. Então, e também, se você quer passar o valor e está em centímetro, se passar em metro, né? Vamos dividir por 100. Então, na verdade, 5 centímetros, 0,05, 5 vezes 10 a menos 2 metros, né? A corrente é 20 amperes, certo? Olha bem aí, fica fácil aqui, você pode cortar o π. 4 dividido por 2 vai dar 2, e 9 dividido por 3 vai dar 3. 2 vezes 3 vai dar quanto? 10 a menos 7 continua, 10 a menos 2. Lembrando que o menos 2 vai para cima mais 2, né? Então nós temos 6 vezes 10 a menos 5 Tesla. Aqui diminuiu, né? Menos 7 com mais 2 diminui do sinal do maior. A questão bem simples, né? Dividimos por 100 para transformar centímetro em metro. Por isso nós fizemos essa divisão aí, né? Certo? Já estava em amperes, a corrente não precisou dividir nada, né? Foi dado o valor, deu o π, no caso lá. Então, só para facilitar aí, na verdade, tá? Olha aqui, ó, 6π, ó. Dividiu em 2 vezes 3 lá, só para facilitar. 6π é 2 vezes 3, né? Ok? O diâmetro, né, é 6π centímetro. Por isso que lá colocou a diferença, tá bom? Então, vamos para uma questão de Enem agora. Nossa questão de Enem. Olha, a figura a seguir representa um eletroímã e um pêndulo. Está aqui um pêndulo, né? E aqui um eletroímã, cuja massa presa à extremidade é um pequeno ímã. Aqui é o ímã do pêndulo. A chave C, ela está aqui, ó. Aqui ela podia estar aberta e podia abrir e fechar o sistema. Bem aqui está a chave, tá? Não se confunda que isso aqui é o gerador. Aqui nós temos o gerador. E aqui tem uma chave aqui, em algum lugar aqui tem uma chave. Tá o Czinho aí. Ao fechar essa chave, fecha a chave, igual o circuito aí. Então, é correto afirmar que o ímã do pêndulo será repelido pelo eletroímã. O ímã do pêndulo será atraído pelo eletroímã. Ou o ímã irá girar 180 graus em torno do fio. Ou o polo sul do eletroímã estará à sua esquerda. Ou o ímã vai girar 90 graus em torno do fio que o suporta. Então, vamos analisar isso aqui, né? Uma imagem aqui. Fechando a chave e colocando a corrente no sentido indicado, ela sai do polo sul do gerador, né? E aplicando aí a regra da mão direita, você verifica que as linhas de indução do campo magnético gerado pelo eletroímã saem do polo norte. Usando a regrinha da mão, você vai ver. E entram no polo sul, à direita. Então aqui vai ter um polo sul. E o ímã, o eletroímã, lá, aqui é sul, mas o ímã está ao norte, virado para lá. Então nós já sabemos, né? O ímã será atraído, porque polos opostos se atraem. Aqui o norte do ímã e aqui acabou, nós temos um sul. Então vai atrair, certo? Então ficou bem simples aí. Letra B. O ímã do pêndulo será atraído pelo eletroímã. Nós temos mais uma questão, né? O fogão mostrado na figura 1, que nós vamos mostrar em seguida, não produz chamas e nem propaga calor, olha bem. O cozimento ou aquecimento dos alimentos deve ser feito em panelas de ferro ou de aço.
e ocorre devido à existência de campos magnéticos alternados, produzidos em bobinas, que estão representando na figura 2, que eu vou passar já já para vocês. Os campos magnéticos penetram na base das panelas, criando corrente elétrica que as aquece. Tá aí, ó, a figura 1, panela, e aqui o esquema, como é que funciona o campo magnético, e as bobinas, solenoide, né, claro, ok? Superfície cerâmica aí para manter. Vamos ver que pergunta nós podemos fazer sobre essa situação, ok? Está aí representado direitinho para vocês. Aqui, na primeira figura, o fogão magnético, a gente chama de fogão 1, né? E aí, a representação esquemática. Assinar a alternativa que preenche corretamente as lacunas, que os pontinhos ali, na ordem que aparece, na mesma ordem. Processo físico que fundamenta essa aplicação tecnológica é conhecido como, e é regido por qual lei? Aí que está uma questão bem simples aqui, de qual lei nós vamos estar representando aqui, né? Olha, na verdade nós sabemos que é a indução magnética, já que ali tem uma bobina, tem um solenoide, uma indução magnética. E aparece uma corrente elétrica, claro, né? Nós temos aí, nesse condutor imerso um campo magnético, quando ocorre variação do fluxo que o atravessa. Essa é a lei de Faraday de Lenz, que o Lenz também ajudou e complementou com um sinal lá. Quando houver variação do fluxo magnético através de um circuito, vai surgir nele uma força eletromotriz induzida. Estudamos numa aula anterior. Aí, então, indução da lei de Faraday e Lenz, tá? Ok? Deixa eu dar uma olhadinha no exercício aqui, 49. Nós tínhamos aqui, e nós vimos que na 50, nós vimos que foi 6 vezes 10 a menos 5 Tesla, correto? Só que aí não apareceu aqui a resposta, né, para vocês. Então aqui nós sabemos que 6 vezes 10 a menos 5 é a letra A, que é a resposta correta. Dê a resposta lá, você podia voltar lá e ver, claro. Mas só para ficar bem claro aí, para não ficar muito confuso, ok? Então, pessoal, aí vocês viram que a nossa aula, nós trabalhamos direitinho a questão dos condutores, retilíneo, né, das espiras, solenoides, uma aplicação prática aí sobre o fogão aí, que nós temos eletroímã embaixo, que tem que ser elétrico, porque tem que ter uma corrente elétrica passando ali para gerar, senão o campo ficar produzindo campo magnético o tempo todo. Passa uma corrente naquele solenoide, você liga o fogão e, na verdade, ele produz um campo magnético, então não tem chama, não tem nada ali. Mas, na verdade, não é que o fogão é elétrico, a gente podia dizer que o fogão é magnético. Mas é uma ação elétrica porque tem que ligar na corrente elétrica e tem que fazer, então, a corrente elétrica passando naquele solenoide é que produz o campo magnético variável e faz com que possa liberar uma FEM, né? E aí faz uma FEM induzida na panela, aparecendo uma corrente na panela. E essa corrente induzida vai esquentar a panela, porque aço, ferro aparecendo vai esquentar, e esquentando ela, você cozinha, faz o cozimento, tudo normal. Então, uma aplicação bem tranquila aí, pode ver um exercício legal, né, bem feito do dia a dia, e esses fogões tem para comprar aí, facilita muito. Acabou a energia, aí não tem como, sem energia elétrica, se houver falta, não tem como fazer. Pessoal, então, até uma próxima aula aí, ok?